Notícia oi, você área oi. Mas bem, você precisa focus. Aproxima informação no rede. Acompanha o programa Focus. Focus Puso ou Focus Satan. Começa segunda-feira até sexta-feira. Tuku sia, tuku semua restingida. Live e a canal TVA. Saya inspiração para o futuro. Loron dia baito hoto. Itatene katak dia 4 de julho 2023 rasik. E no governo constitucional no dar primeiro reunião e a conselho ministro. Onde decide loron 120 dias no dar assunto prioridade liu. Onde recona ba saída maka bele resolve e loron 120 nerasi. Também itatene katak loron hirak na ita ultrapassona no itabuka tu halo analisa tona hinebe progresso no desafio sira iha loron atus ida ronulu nerasi iha membro governo constitucional nerasi pronto itareu husi parti dida iha nebe itabuka moza tene konaba primeiro pose nebe primeiro ministro Simo dia decide buat lubukida pode propõe ba loron 120 dias nerasi. Então, itabucamos a tuhalo analisa foi importante do ohin nebe marca presença né. Hanesan jurista, hanesan líder do partido, hanesan academista e hanesan os intelectual timoroangnia. É importante da a huca resistência to era do ohin loro. Então, ita se muito com o Dr. Avelino Coelho. Amnia bem-vindo beita. Respeito Loron Diak. Loron Diak, então obrigado pelo convite e confiança. Yeah. Obrigado também pela presença hoje em tá husik serviço Circelo e início sit ni sormuto né hawa karak husubeita doutor onsa e tem análise por perspectiva lubukida né hoje hau brevemente introduz ligado para progresso no desafio sira e haloron 120 dias. Então início cinema kawakar husubeta ia kalaya razão forte ruma onde para membro governo ruma no dar promessa primeiro ministro nian ia primeiro posto na Benicim. Bem, nomeação, exoneração, membros do governo nem competência primeiro ministro nian. Niama propõe a nomeação. Niamos Magbele propõe ao presidente exoneração de membro do governo, de competências constitucionais, legais, primeiro-ministro Niniam. Agora, a tu exonera a mídia de Tambasa, Lola. Propõe bacar basta porque confiança política, Lola. Primeiro-ministro tinha prerrogativas. Ninha confiava ninha fotiba sai membro do governo. Nudar ninha ajudante. Bahasa kadia sane. Mentrine pembantu presidente e o sistema indonésio quando o sistema presidencialista. E tinha pronto, sistema quase semi parlamentar, semi-presidencialista, pronto, semi. Então, competência, ato, nomeia presidente da República. Propôs presidente da República. Primeiro-ministro propõe membros do governo. Não propõe porque não é confiança política. Belo-se partido Hanesan, belo-se partido Selo, Belo é acadêmico, é tecnocrata, pronto. Nem competência primeiro-ministro. Agora, como primeiro-ministro uma competência, ato propõe a nomeação, primeiro-ministro mas competência, ato propõe uma exoneração. Mas exoneração, mas competência presidente da República. Primeiro-ministro propõe daí, na escola. Baseia minha análise, baseia minha verificação, baseia minha observação, baseia minha experiência, minha membro do governo, bela halau kenar, kala bela halau kenar. Tambah,
e tem sistema democrático, tinha lima, eleição para parlamento. Partido Sirama concorre. E primeiro-ministro, nono governo, presidente partido CNRT. Partido NB Macmanan, 31 cadeiras e eleição 2023. Portanto, equipa NBMA serviço ao primeiro-ministro, Sira tem que concretizar promessas políticas, programa NBMA que partido mais votado apresenta e a campanha eleitoral durante 30 dias. O cinema que está competência tu avalia nela os ita. Ita bela o comentário. Ita bela culia. Mas competência tomar. A tu avalia membro do governo ida primeiro-ministro magia competência absoluta. Lá os ita. Ita halo observação daí. Agora, doutor, buat tidak importante mos makna. Primeiro-ministro Rasik propõe normalidade democrática. Um saitarei a 120 dias na Rasik. Bem, Bela Barak ema confunde Hanoi de 120 dias, né? Tu e tem sistema democrático, o governo depois se posse, primeiro tem que halu orgânica do governo. Tava nem mas tani tare no normal, na tradição. Primeiro o apresenta programa do governo, lá. Segundo o apresenta orgânica do nono governo. Orgânica nem mas define competências cada ministro linha, atribuições era para aprova na orgânica nono governo, fale orgânica ministerial. Para definir, portanto, tuir orgânica nono governo e 60 dias, cada ministro atau apresenta linha orgânica. 60 dias está lá, quando a maioria fula rua tem lá. Depois já está fulano rua tá lá, pronto. Agora, bahira governo e de cima posse, com elenco governamental. Primeiro, coisa tem carreira nem não te Segundo, ministro Sira começa a rei. Legislação nebe maga nia cara troca. Escala. Programa nebe maga lá nessa ho programa no governo nia. Nia cara troca. Programa nebe maga governo anterior nia continua. Buat cernihotu maka dia kata ministro membro do governo Sira bel hare durante 120 dias. Saída maksira tu halo. Prioridade maksaida. 120 dias nila os kuda batar silu kedas. Se hare aspectos barak tau ministro Sira membro do governo Sira se ambiente ni Hosine durante 120 dias Bahira apresenta orgânica, Bahira apresenta orçamento, primeiro-ministro beli na momento balu tu conheceu de membro do governo. Membro do governo nem sabe, los kala. Então, estava de boa dia. E 120 dias né, ministro Hareu maka uma lara ministerial. E depois, durante 120 dias, o governo liga for serviços públicos. Los kala. O exame que o ministro ida tinha comportamento. A tu corresponde a preocupação cidadão sirnian. O exame que tu responde a autoridades locais sirnia Hanoi Balu Makarik. O exame que membro do governo dele comporta e a sociedade governação ninia. E nem me tarei kata o dia tona primeiro-ministro magia competência absoluta a tu avalia de membros do governo será. Primeiro hoje capacidade. Segundo hoje nini programa. Terceiro hoje nini comportamento relativamente à sociedade. O exame que ministro ne hatan ba preocupação cidadão sirnia. Cada ministro simo
Rona dia ministro la hatang. Buat seri hutu maka sai matéria de avaliação ba chefe do governo. Ya. Senhor doutor, antes orang kita explica kata loron atuzida rununu ne, hare uluk ba umalarang. Mas be iha fulan sirabacoto até agora problema nebe sempre acontece. Ahu se preço sa falling lá inconsistente, diu nessa fos. Iha Ministério da Justiça mas iha passaporte. Problema nessa aí problema público. Se eu lembro que teria kata atendimento. Escola, nem bolo atendimento. Produção passaportes nem atendimento para a sociedade. Yeah. Mas ini processo da labar de dificuldades. Orçamento caro. Modelo de contrato caro. Matéria que produz, caderneta mais complicado caro. Boa se outro dia bom ter processo. Então de atendimento. E tarefa agora lá da ministro Justiça para se desenvolver ela e agora tarefa que começa a ir na faz os valores e começa a barrar lá no passaporte. Nível de atendimento. Se sai de folha ensaio. Da labara e também lá no Índia ministro de uma capacidade. Não é. Se sai de folha ensaio ni depende do mercado. Depende do mercado. Governo ele controla os mecanismos legais. Por exemplo, imposto, aplicação de taxas, governo dele. Mas bem, ita nação estado. Ita país né bem importa produtos. Laos produz produtos de consumo. Portanto, ita labele determina essa de folha. Primeiro, ita mercado livre. Mercado livre. Mercado livre. Mercado que determina essa de folha. É uma bolo de lei da oferta e lei da procura. Oferta quando baragliu. Escola? É uma buca tola. Itu ande sa ne folha bel bono bel tu mas quando é uma buca macbarak liu oferta itu ande lato sa ne folha bel sai ne lei geral do mercado agora italiano fos escola folha sai e lolos quando fos folha sai dia fal beita a tu incentiva produção agrícola. Mas bem subsídio para empresário se não bem a tama força não insa lógica calai. Nem a aplicação imposto ou taxas depende. Agora se você for listar na fati, ne depende do mercado na lola. Se o rola sa san, o fa folha caro liu é para rola unia. E da selo unia folha barato liu é para rola. Também me dia dia lei do mercado, né? Correspondência. O insama que produz a sansira. Portanto, se a folha sai que tu e também foi culpa para membro do governo. Também sistema comércio, sistema de produto. Alternativa mais se agora essa folha sai, por exemplo, folha sai, o insama que o governo, ministro competente neste caso o ministro da Agricultura, ele hareona incentiva a produção. Escola, hahu tinauin. Ita agora la bele, tama nato arita niya halay tempo udang. Agora ka bailoro. Agora ni tempo filaray ba kuda batar. Prepararay ba kuda farina feio batar. Então, quer dizer, e política ida. Política ne beha carga atu. La kulia folinsa ka tu. Estratégia que tinha mas tem que rasar a produtividade. Timor tem que a produção harelais. Timor tem que a fábrica do processo halofos para depois o governo ele controla o mercado. É mania mais caro liu e tem folha barato liu e tá controla o mercado. Nem uma bola de lei do mercado. Agora, doutor, buat tidak tan makna prioridade los iha loron atuzida ronulu ne maka lei número 3/2014 nebe criar raiwa no zims narasi. Então, foi loba
Kusi wansira unifica força ho lamenta com a ba mudança né. O ensaio de Itania Bem. analisa. O Ikusi, nessa mos território Timor-Leste toma. Las kala município. La bela babairua, vique que de lá, a tu cair presidente de câmara, vique que a mim vique com depende da legislação. Agora, programa e deu sinal no governo, mas revisão lei Raioa, las kala. Parece agora e ela acompanha e ela discussão ela e parlamento. Yeah. Kata tu halo revisão balei ne. Tu muda balo, buat balo, aspectos balo. Ursida, tu nomeia presidente Raioa de competência primeiro-ministro né. Uluk presidente mas for posse. Primeiro-ministro, governo propõe. Agora parece, né? Alteração ainda bagné. Presidente Raioa, primeiro-ministro mas nomeia. Conselho-ministro, primeiro-ministro. Mas for posse. Nem quer dizer alteração ainda. O louco, então quer dizer, presidente Raioa e o primeiro-ministro Neocos. Equiparado, cari, com ministro. Yeah. Lolo ni ministro estatal Neocos. Estava ni nega escalão 2. Estava política da escala. Então, presidente Raioa depende diretamente do primeiro-ministro. Então, se me tu nomeia primeiro-ministro, o ecusiwan belikulia, da escala. Belhato. Liu, por exemplo, o ecusi partido CNRT tinha estruturas elevadas, da escala. Belemos politicamente primeiro-ministro foi falei Marcelo. Ou belemos primeiro-ministro Haredi kata o ecusiwan balu de capacidade primeiro-ministro foi confiança vania tu lidera Raioa. Mas filha fala boi e também colhemos competência de primeiro-ministro. Yeah. Doutor, você tem que a Uru Rasik raida que potência teve para Timor-Leste no futuro a longo prazo. Agora, o ensaio anula a lei e cria município a Tauru Nerasi, mais ou menos. Pronto, quer dizer, e tem que quadro legal ainda. O atuari município ainda tem que critérios. Raine superfície hira, raine capacidade econômica hira, população, habitante hira, e primeiros critérios básicos. O look e o oitavo governo a Tauru sai de município. Agora parece, né? Parece que a Tauru lá é zona município. Mas e o plano estratégico look e conceito zona econômica na altura, a Tauru é polo de desenvolvimento integrado ainda. Ne atual parte mais vai cusi. Quer dizer, se fila falando a Tauru né administrativamente nem é município de Linhocos. Yeah. Mas desenvolvimento socioeconômico nem ele integra aí conceito zona especial economia social mercado. Mas nem o agora depende. O chama governo central, não no governo, coloca agora que terebe Raioa estatuto administrativo de lá. Se não colhia com a ZEMS, nem a halu ini be. E opção balu, las kala. Opção balu, hawa noi hau concorda ho no governo do primeiro-ministro nem a política. Primeiro revete a lei com a Raioa. Define a estrutura, estatuto administrativo. Segundo, dia clio, né, hanoi balu, dia clio, zona especial, economia social, mercado, dia clio né, cria lei que está aqui. Quer dizer, o governo, no modelo de desenvolvimento, ainda aposta em zonas especiais. Economia social do mercado. Então, belemos a lei da. Lei NEMA que determina, aprova modelo de desenvolvimento, economia social do mercado. Depois, cria linha orgânica, cria estrutura. Para depois, presidente zona especial, economia social do mercado, no nível nacional. Depende diretamente do primeiro-ministro. Depois que foi Hare, Nima propõe o primeiro-ministro e a zona e o município de Neita, que é zona franca ainda.
E o município de Deba italoque zona econômica especial ida. Então, quer ne bela, nemos bel possibilidades. Uluk integrado. Uluk zona especial, economia social, mercado ni eu ecosi. Presidente Raua é mesmo presidente da ZEMS. Mas agora beli é uma alteração. E eu não alteração ne maior visão política governante iraniana. Portanto, primeiro-ministro não no governo, nem na política, nem a cara altera a lei, nem a cara altera a política, nem competência primeiro. E eu terei que alteração da lei raiwanimos, estamos no programa 120 dias. Exato. Ele fala seluk makne, editor, unsa tem análise, ba halau auditorium ba comissário, ba tribunal de contas, ele fala seluk maka função pública, nomos unsa hare kona ba irregularidade barak nebe mosto ministério público, tamane rola parte hoto ba loron atuzida ruanulu ne, no hirak seluk mos unsa hare kona ba reestrutura la lais direção sira, hanesan Timor-Gap, ANPM, hodi garante eficiência ba petróleo. Batirak ne hoto, unsa nini progresso oras ne dadau. Progresso usa hoje hawatete galera. Ita la bela avalia. Mas qual é? Ita la competência tu avalia de boa de lá torre de beona. Primeiro-ministro minha competência. A tua avalia. Programa de bem hatamo na 120 dias ni membros do governo se não concretiza ou não que se não concretiza. Se não concretiza ni tambasa. Ni primeiro-ministro mas avalia lausita. Mas bem nessa cidadão, nessa líder partido político, e aquela itare desafio rumah nabe. Bem, desafio makne qualquer governo povo makili. Escola. Se nie serviço dia durante Tina Lima, nie crédito ne aumenta. Tina Lima mais povo continua com confiança ba partido A, que partido B, que partido C. Nem tem sistema democrático, escola. Itare, eleição foi liuba, povo lá foco crédito, lá foi confiança ba partidos de mesmo caro governo ia 2018, mas então ia 2023. Ali o povo decide. Agora, membro do governo e instituições sira tem que ralar o canar, tuir política, tuir programa, né mesmo que primeiro-ministro nem tá, nem que chefe do governo, nem que determina, nem que orienta. O cinema hoje está tete, se cari membro do governo ida durante 120 dias de pataclio. O ato avalia é mais nem ni quiner sacarzar ni serviço, não tem tempo de patac demais. Pelo menos tira o escola. To junho, não é? Primeiro-ministro belhareu na lola. Ni programa. Por exemplo, de primeiro-ministro, né? Afonso exemplo de primeiro-ministro mais dia ni a cara de tila não, agricultura tem que produzir produtos, essa força, para consumo nacional. Tem que ir na fábrica, nem liga ao ministro indústria e comércio. Tem que ir nos centros de processamento. Primeiro-ministro, bolo-ministro, de hawa cara o halo da totinão, totinão e ela halo, quer dizer nela bela. Então nem Afonso é exemplo dele. Quer dizer, primeiro-ministro, mas chefe do governo. Então, programa ne todo, ministro sira, vice-ministro, secretário de Estado, ne aso dia ne, bahasa kari dia pembantu perdana menteri. Assistente, ajudante primeiro-ministro nia tem que servir chefe do governo. Nia tem que halo primeiro-ministro nia mehi, nia programa ne sai realidade. Também é dia. Se o governo ida, o contotina lima, mani halo buat barak que dia é muito contente. Escola, lá é discriminação, tratamento cidadão, hanesan, escola, tratamento cidadão, label hareba cores, nem que visão primeiro-ministro ninha, escola, primeiro-ministro ni hare partido na, ni hare kata povo Timor toma, quanto mais ni líder nacional, escola, líder máximo da resistência, agora ni primeiro-ministro, ni hadomi Timor andoma. Ni hare hoje partido ni lare ni de oni povo Timor-Leste. Agora, visão política da
pensamento idane, programa idane, membros do governo sira halutuir kalai. Porque dalam rumah se é uma ida para halutuir, é uma bela crítica falsa do governo. E nem o sistema do controlo. Então, ita no cidadão, ita espera, cada membros do governo sira, e exercício ni canar no da membro do governo, ni tratamento do cidadão ni tem que equilibrado. Hare é mototo hanesan. Label hare fali ba courage oi hare hanesan cidadão. Tamasa atu bele angaria, confiança, simpatia ba governo. Mas se eu trata discriminação, balu gosta balu la gosta. Também não encanta membro do governo, se não fier kata membro do governo no governo, se trata cidadão todo hanesan. Lá é discriminação. Tirmos iteni hare, mas que lorong ne badak liu, mas bem hanes cidadão itare, unsa membro do governo sira. Sira Rona no cumpre halo tuir do primeiro-ministro Kalai. Bem, estou agora e terei cada serviços lá, ela nós calé. Apesar de assoro desafios, obstáculos, o membro do governo Sira tenta adaptar a ambas sistema né. A nessa ita rola computer phone garita se conhece e tem que adaptar. Não é normal. Portanto, 120 dias né, é mais barrao, é mais ba adaptação, familiarização o sistema, né? Ou tem que diretor geral, ou lá conhece agora, ou conhece. Ou tem serviço unia. Ou lida o EMA, ou lida os funcionários. Ou lida os funcionários nível KIK, ou nível ASLI, né? Ou insa, o tratamento para os funcionários sira. Escalai. Para o adquirir confiança, o adquirir domínio. Segundo, uma máquina ministerial, né? O insama que lida com a sociedade. O insama que ajuda a resolver problemas da sociedade. O insama corresponde à sociedade ni sura truma tama kari. O simu o hatang kalai. But kikuan sirot tu contribui ba confiança sociedade ba membro governo ida ka ministério ida. Agora, hoje kita kuliah kono ba wahira adquire confiança e ta adquire com dominamos. Agora, unsa ho nomeação política sira na cada ministério lori, tamba iha ukung ida na partido rua mak ukung. Iha kalai problema rumah. Nabe iha kabe iha lorong. Hari primeiro ida ne. Primeiro lei ida nebe kuliah kona gabinete ministeriais. Inglês é uma bolo de political appointed. Political appointed. E teriam que ter bolo de gabinete ministerial. Nomeação por confiança. Nem quer dizer, ministro da mai, nem é chefe gabinete, nem equipa. Nem é ma. Lei foda lá, não escala. Tá, mas lei ministro calis 12, 11, terceiro rito que sia, nem é manebe apoio gabinete ministro nenia. Chefe gabinete equiparado ao diretor geral. Mas chefe gabinete nem lá halau administração ministério. Halau administração gabinete ministro nenia. Diretor geral mas halau administração ministério tomac nenia. Pronto. Agora o exame relacionamento entre gabinete ministro e direção geral, ministério e Daniel. Nem primeiro. Segundo, contratações na escola. Funcionário né, permanente na bana. Contratado sira depende do ministro sira. Dá pronto, está não encanta depende do ministro e da ida e a competência a tu a lei ou insa halo contrato pessoal de bem nem precisa a tu ense postos balu cap nia precisa a tu halau canar balu né competência do ministro né. Parte selo kusne kuliamos com a reestrutura la lei que era serviço nacional. Ao repete, kata íamos 120 dias ne kuliamos com a uma reforma no reestrutura la lei Serviço Nacional de Inteligência a tu bela grande mos integridade no profissionalismo.
Unsa, itani hare tambah Quer dizer, ya, e a orgânica no governo, instituições balo, ya, primeiro-ministro uma tutela. los, Neste caso, o Serviço Nacional, de primeiro-ministro uma tutela. Outra instituições luba que dá. Programa mas coisa tem me na escala tá. Termine. Agora, nem materialização, não nem concretização depende ba manebe maga primeiro-ministro coloca no ba. Ne competências. Ne que serviço e âmbito estrutura nelara. los, Manebe maga cair chefia, nem maga tem halau, Hanoi, programa, política nebe maga se governo hakara atu realiza. Ita cidadão, ita rei, ita bel kuliah, mas be ita label bok, sekali. Hanesa joga, lo sekali. O bel banondo o tebe ju hata magol, mas depende do jogador. Nia mak halai kampularan, ita be banondo ne, ture kampunini. Ture tribuna, harebe joga. E a governação mas ne. Primeiro-ministro unia equipa mak apresenta-se no programa. Sira kan halu ne ba. Durante Tina Lima, lá os Ohingera, durante Tina Lima. Programa nega Tina Lima, los kale. Balu mak dia lalais, balu nine, depende. To Tina Lima outro foi hari ui. Governo ni cumpre ni programa kala. ya. Agora, ele faz os 120 dias, né? Itare kalai. Tambah colhemos com a consolida paz, segurança, né? Bem necessário para o desenvolvimento nacional. Agora, paz, né? Né? Bem, tu iria ter o que quer esse povo que to ya. Bem, paz ni balabara. Mahano em paz ni dihan quando tiro malu. Karena essa Hamas ou Israel agora tiro malu na bane. Ni de lá é paz. Paz, labeli significa de ausência da guerra. Darum me teriam, lá é funo me tamores paz. Ni paz geral. Agora paz tem que resultado do desenvolvimento. Desenvolvimento ni label halo ema balu kia balu rico. Ema be iosa ni contente ela, ema la iosa ni moris basa dia tertekan ela. Ni sente dia ni falta boto todo. Então, estado, governo ne ema povo hili tem que corresponder garante paz e estabilidade, mas liu garante equilíbrio entre procura e oferta. Garante equilíbrio é mal todo belia condições ato bel moris e nem me foi a paz não tem estabilidade é mal todo moris com condições nem se contribui para garantir estabilidade no paz. Mas bet garante kata turit ne hare. Ia loron 120 dias ne ia doni paz no ia doni visão ba desenvolvimento raida ne. Tambah itare kona ba voto e Parlamento Nacional voto ida por unanimidade e orçamento passa unsa. Bem, e vida democrática, vida de governação, governo união, visão nem programa governo batina Lima. Nebe Parlamento aprova por unanimidade. Nem visão, programa batina Lima. Laos batina Ronulo batina Lima. Governo apresenta programa para Tina Lima. Programa Lima que faz cada linha ministerial. Atual. Depois a aprovação do orçamento. E tarefa foi a setembro liba Parlamento aprova orçamento retificativo. Nika reajusta de talo, retifica. Ministério balo que tosa legal tal retifica. O programas balo. Orçamento retificativo nika to dezembro. Execução. Orçamento agora discutir ela orçamento para 2024. Aí nem que foi hare. Ministro ser ni prioridade. Ni quer programa no governo, ni hare ida nebema que ni ministério ni tem que estar nessa prioridade. Nebe ni tem calo 2024, nebema ni tem calo 2025. Qual foi exemplo de ministro agricultura. Ni programa ni beli buat barak ba atualo durante na Lima. Menilai bel halo tu dalida. Pelo menos di delai 2024 hau ni programa magne. Escola industrialização, produção hare no fos. Prioridade. Ne bom que nem o
Siriselo ni lali ka boklay. Ni haluri atendimento date. Ni investe orçamento ministério ni baliu ida né. Nem depende ministro. Então quer dizer, tina ida o haluri tipo tida o rua. A tu concretiza programa no governo. Mas se o cara halo outro depois ola halo ni ida tina lima mos bele la halo bot outro cara. Então depende onde vai benega é bolo dia estilo de liderança. Estilo de liderança. Ministro ni prioridade de saída. Ita rei tare ministro sira ni prioridades. Yeah. Agora, how about pergunta pública? Iha 120 dias né, sai sa sukat ba liderança sira, membro governo sira, mas be itene povo cidadão também mas observa para cleo. Liliu sira observa atu yang kata maioria yang kata klai ha mudança botruma, tebes kalai. Ni depende lo scala. Depende é mais ideia sente. Yeah. Lá nessa lo lá. Yeah. É mas be maka dia aquela ni sente de botou dia aquela. Yeah. Ni be maka la sente pro nem bolo de subjetividade. Subjetividade. Cidadão que ni atu avalia atu valor vai pode. E danema o se determina ni consciência lo scala, determina ni consciência. Hawa no inkata cidadão todo la bele em governo balo samba sira. Cidadão todo tem que proativo. Atu colher linhas ministeriais. Atu colher ni Hanoi, ni preocupação ba ministrida. Hakere carta, marca audiência, lo scala, baculia. Se baculia, marca ministro la hatan, ministro la responde, ministro la coisimo, ha foi nível culia, lo scala. Nível seda a pipa, afinal lo scala. É mais dane ha vote confiança, mas ele halu bote nível ha culia ba. Culia ba, hakere ba, hato ba, ni la significa tem que halo. Mas pelo menos ia atendimento. Explicaria, how se dá o belehalo tama sane. E daí te boto colher how la belehalo tama la ossa nem competência. Nem uma bolo de comunicação entre membros do governo ou cidadão ou sociedade. Porque no fim do dia, sociedade nem se ele balita. Cidadão nem se vota em 2028. Cidadão nem se vota em eleições municipais. Portanto, não encanta programa no governo e ela orçamento aprova ela, agora fila para cada linha ministerial, ato corresponde para aspiração, expectativa cidadão. Yeah. Liu ihanemos primeiro-ministro kuliah kona ba unsa halo revisão no halo mudança ba ANPM no Timor-Leste atau garante serviço de eficácia do petróleo. Agora, ne implicamos ba competência ministro Circelo que nessa Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, ia calai. Relação usira para ne wahira petróleo né? Pela bela dependência demais. Ministro Petróleo, ministro nebe e competência. Serviço lá ela capaz. Agora troca diretor troca presidente Timor-Leste, a autoridade ANPM, e competência ministerial. A tu propõe para primeiro-ministro a unia equipa tira lima lembra que né. Portanto troca liderança e a instituição de Laos discriminação. Nem competência. Atore serviço era bom. Salvo de beba que por méritos. Mas para não encantar. Reorganiza fila vale serviços e a ANPM e a Timor-Leste, nem competência ministro petróleo. Atual programa de beba ministro petróleo atora para primeiro-ministro. Tina lima mais vale, se ele troca, não é normal. La bel hamate é uma instituição. Troca uma liderança instituição, é processo normal. Não temos o Ministério Circelo. Se hareto, o insama desenvolvimento minerais, né? Cada hora mais Costa Sul, indústria minerais railara, bele impulsiona o setor Circelo. Mas se tem industrializa o setor minerais, lá o dia que tem na maca, e tem o setor agricultura, lá bele fornece bens de consumo, temos lá um equilibrado. Então, não precisa de coordenação entre linhas ministeriais para fazer desenvolvimento setorial e impacto bem selo e crescimento bem selo. Agora, loron 120 dias nemos ligado à promessa sira nebe primeiro-ministro colia nebe date ba nudar mos
algo específico no governo, né? Maka cadoras mais timor. Agora, e aquela tendência boa, também 120 dias, né? Balão questiona que tá se dá o belo colher quando vai dar, né? Não, colher é normal. La bele hare governo ni 120 dias. Hare governo ni Tina Lima. Prioridade é 120 dias, né? Mas a tudo processo de ser lugar bel boca. Cadores na Costa Sul, ne prioridade primeiro-ministro nia, enquanto líder, enquanto chefe do governo, enquanto primeiro-ministro. Nem programa. Nem cara de durante nem mandato Tina Lima, nem realiza, nem concretiza, nem meio cada hora na Costa Sul. Nem competência, né? Bahira baka atual, né? Depende ba circunstâncias. Entre ita rodas ao cercelo, negociações, acordo tudo. Mas bem tá cara dia, cada hora tem mais, nem visão. E tinha estratégica. How não encata né? Normal a tu colher dia lor. E balão selo, entamos com a presidente, primeiro-ministro, dia viagem sira no dar visita de trabalho by Railior, katak barak liu ba Railior. Mais ou menos, um insight tinha análise por relação bilateral, trilateral, no multilateral, no dar país ira. Bem, e tem Ministério de Negócios Estrangeiros, na escola. Atual trabalhos diplomáticos, de relações externas. Mas nela impede primeiro-ministro atual visitas. Belemos ministro de Negócios Estrangeiros, tu ir prioridade, nem prepara, primeiro-ministro vai participar em eventos internacionais. Normal, qualquer governo, na escola. Deslocações, visitas, encontros, e a Railiu, não é normal. Quando o primeiro-ministro vai ali, e o primeiro-ministro interino, atual o canar na FATI, portanto, máquina governativa não funciona na FATI. E tá ali que preocupa. Agora, pergunta básica na Naman Siranian e áreas rurais, incluímos a área urbana, nebe sempre toca e a governo, a queres governo primeiro até governo, né? Ba problema será. Agora, itareho si âmbito 120 dias né? Ba necessidade nação né hanesan B, estrada, eletricidade, saúde, educação, mais ou menos. Quer dizer, nem muito indiano. Tadi yang kata linha ministerial e daí atendimento. Ministro Obras Públicas makhare B e daí empresa pública deve tomar também B. E a empresa pública ele deve tomar também fornecimento de energia para comunidade escolar. Agricultura e tem ministro Agricultura. E tem ministro de Desenvolvimento Rural. A Siranema halo atendimento diretamente para a sociedade, para a comunidade. Lá os primeiro-ministro. Também nie delega competências para o ministro Sira. Portanto, também hoje atendimento nem que tem que dia. Para a comunidade esclarecido, sente calor humano de atendimento membro do governo para cidadão Sira. E preocupações ser legítimas, escola. Povo carbeia ni kunua, escola. Ni querem o ministro. Ministro tem que for resposta. Belehalo kala belehalo tamas precisa comunicação dele. E maneira qual o comunica dia com nia esclarecido. O simo tem pedido ni carta mang ono no halo ni duvida lola. Também o que dia kata atendimento preocupações é só ita Vitor coloca ne comunidade nia e área rural de e é canais de comunicação. A colher você, escola. A colher você. Ministro de Desenvolvimento Rural e Habitação. Mania canal. A colher com atendimento para cooperativas e áreas rurais. E é o secretário de Estado de Tomar também da NEL. A com apoios para agricultura e a ministro Agricultura. Na escola. Nesse exemplo, então, precisa de atendimento. Precisa de comunicação para a comunidade esclarecido. Para a bele reclama. Também quando é mané esclarecido, é mané consciente, é mané e confiança baita. Vou tirar que hoto né competência cada ministerial sirania, vou direção sirna be lahanesan. Mas be e a parte balu direção hanesan e o ministério no be lahanesan. Agora
e a vice-primeiro-ministro segundo culia com o desenvolvimento rural. Agora, a estatal, partida culia com o desenvolvimento rural. Agora, atendimento de serviço e base. Simples ela. Ministro rua, ou em rua, belemos ir a tutela outro rural. Tanto beli discussão entre ministério, entre vice-primeiro-ministro, no ministro do desenvolvimento rural ou ministro estatal. Kata área e dane atendimento ni masane. Belia entendimento entre ministério rua ou belemos vontade magre. E o programa de desenvolvimento rural para ajuda a atender povo de problemas. Ni diagonal. Agora instituição beli o rural tolo. Então mais dali importante é a comunicação. La beli é ego ministerial. Tem uma comunicação entre direção do ministério rural e ninguém nebe mat área rural. Pronto. Ida falselo. Iha governo ne governo bot, membro do governo sira bara. Mas be iha 120 dias nerasi. Tarzeto nela to balo. E o ministério balo na reta. Agora, sama que tebel hare sir nera competência, no dar sasuka tira. Bem, hoje é o dia inteiro. Ministro todo apresenta a orgânica para o governo, para o conselho ministro. O todo. E a 60 dias de lara, o ministério todo tem que aprovar a lei orgânica. Ne atividade ida. Maka ministro ida halo ho nia equipa. Segundo, ministro ida bele define ni prioridade. Durante 120 dias nia kada resolve saída, nia kada halo saída, mas depende ba cabimento orçamental. Orçamento ia calai. O halo te programa, mas be se orçamento lá ia, programa ni la bele implementa. Assim e orçamento, macola halo, então nós calai. Belemos comunicação que está sendo algo dia cari. Se lá ia orçamento, ou ia programa, ou prevê, mas não é. Nem o ministro nem lidera ministério ida, lidera programa ida, lidera máquina de administração ida. Para tu halo atendimento para a comunidade. Não é simples ela. Agora, se suka tira você 120 dias, no dar base fundamento ba no governo constitucional, a tu hakatan ba 15 tinan 5. Agora, modelo de desenvolvimento ida apropriado, unsa ba raida né o lalais. Modelo ni tebel hareona e programa do governo. Nika programa. Agora, unsa ministro ida hareba ni competências, nós falamos, hareba ni área, ni define ni modelo. Por exemplo, agricultura. Modelo de desenvolvimento agricultura nebema ministro agricultura cara halo. Modelo de desenvolvimento rural, ninguém é ministro rural. Halo política. Depois o ministério se bele implementa área específica, saúde, por exemplo, saúde e áreas rurais, educação e áreas rurais, organização comunidade. Então ministério todo. Também me tarefa o ministério todo e daí ia nini canar, atu halau nini programa, atu define modelo, desenvolvimento linhas ministeriais. Agora, doutor, toh né? E amos akar husita, atu hato hela itania apelo Roma, ba primeiro-ministro, ba no governo constitucional, membro sirtoma, no ba povo do Timor-Leste, atu itare lisu, ba desenvolvimento raida né? O visão sira nebe o hingita aspecto. Bem, nessa ulu e todo contribui para libertar. E daí da com ni aknar, e daí da com ni kibi, e daí da com ni condições. Liberta tirai, e taria um estado. E ta adopta democracia. Se é matu baukun, povo mak tem hili. E todo cria partidos, los calai. Cria partido ne label ho fali o Hanoi a choque malo. Cria partido tu contribui. Concorre ba eleição, manan baukun. La manan contribui. Los calai. Tem que o seu acara halo oposição ne batu contribui. Label oposição ne batu hamono ne la dia.
Também como sempre tinha TVF da Paraguai, Timor, né? E tem princípio básico de democracia, né? Consensual. Portanto, agora não no governo. Partido Roma que não vai. CNRT ou PD. E o parlamento ia para o partido Hira não vai. CNRT, Fretilin, PD, Junto, PLP. Partido Lima, né? Lima. Partido Lima que não vai. Partido Lima. Partido Ihliu, Rebela Liu, Barreira, Carixiaca, Sanuluança, né? Então, democracia funciona quando o partido todo comunica malo, contribui. Haunia Hanoi, haunia mensagem para sociedade, kata partido todo, sociedade civil, roto tem contribui. Para governo, atu halau, programa balanço o hita colher não. E TV halau canari né? Itu foi Hanoi, Rona Calarona. Simo kalasimo, né? Emanebe caru com nem competência. Aí tem no cidadão, no líder político, no acadêmico, no ativistas sociais, e tá colher. E tá toa Hanoi. E tá busca comunica malo. Para criar modelo democracia Timor lá nessa democracia reiselo. E tem eleição rotona, hau sempre dia. Mata e daí daqnia tá sacando roto ninia. Resultado eleição bahauri de taça kona. Itu todo ninia. Sekali, itu todo contribui muito halo desenvolvimento. O exame itu todo ele contribui para o nono governo ele ter sucessos durante mandato 5 anos. E implementação de programas prioritários, programa nacional batina lima ninia. E daí uma mensagem vai ter jovens ir à sociedade outra. A mim agradece teves, baita, doutor, também bele mais aspecto na Hanoi por análise, vai contribuir. O que era sempre contribuir para políticas públicas, para assuntos saída de barraida ne complexo teves, ou saída makita halo, no saída makita colia, ou de ajuda-nos na ilunsira. E nessa mos líder que ia tempo coto clio parte mos ia nível alto para servir raida né. Mas buat lubu que ne beta halo hin lorong ne ajuda-nos a tu continuar na fase de desenvolvimento para setor saída de. Então, a televisão educação a mim agradece baita e encorajamento, sucesso liutan, atu nessa exemplo dia que a geração sira nessa líder, atu ne geração com sira bela aprende dia que sair da maca visão dia no dar líder e visionário e tecnocrata. Da líder também agradece. Obrigado. Ba, ouvintes e telespectadores Sirroto, obrigado Barak, ba acompanhamento e a mim nos agradece também e tá bot lubu que macalo comentário positivo e espera que ne ajuda-nos ba contribui visão dia que sira pode baoing na fating nessa Timor-Wang tá carreg bas ba malo ba desenvolvimento raida né e husimos televisão educação a minha obrigado ain ba main sponsor maka Timor Plaza espero que a relação de equilíbrio para futuro e husimos programa Focus da Der ao Victor da Costa Alves o equipa ser tomat muito obrigado ain e adeus. Notícia Ueng, usia área Ueng. Mas bem, você precisa fokus. Aproxima informação los no credible. Acompanha o programa Focus. Focus Puso ou Focus Satan. Começa segunda-feira ou sexta-feira. Tuku sia ou tuku senhor resting ida. Live e a canal TVA. Sa inspiração do futuro.